Muito boa noite, Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. E no programa de hoje nós vamos falar de um projeto de lei já aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente Lula em 2004 e que nunca foi implantado. Renda Básica da Cidadania. A gente vai entender melhor do que se trata com o autor desse projeto, o senador Eduardo Suplicy. E você pode participar com a gente enviando suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários. Estamos ao vivo para todo o Brasil em rede nacional. Participe Norte, Sul, Leste, Oeste. Participe com a gente, tribuna@redevida.com.br. E você pode também participar com a gente dando a sua opinião sobre uma outra temática do programa de hoje. E a gente vai começar o programa falando sobre amor patológico. E você pode entender melhor e nós todos vamos fazer algumas perguntas que já estão preparadas. É amor ou é doença? Quais os sintomas? Como identificar que alguém está precisando de ajuda? Essas e outras questões respondidas pela nossa comentarista de comportamento, a psicóloga Pamela Magalhães. É o Tribuna Independente, uma proposta inteligente para as suas noites. Pamela Magalhães, a nossa comentarista de comportamento, psicóloga. Pamela, seja bem-vinda novamente ao Tribuna Independente. Muito boa noite. Boa noite, que delícia estar aqui com vocês. Boa música, clima de serenidade, sim, temas sérios a ser enfrentados nessa noite. E eu comecei falando de amor patológico. Vamos entender um pouquinho mais o que é que significa isso? Vamos sim. Para entender amor patológico, que a gente vai chamar do amor doente, a gente pode entender o que é o amor mesmo, né? O amor é um sentimento gostoso, leve, construtivo, que vem para agregar, certo? E caracterizado com essa tranquilidade. O amor patológico é justamente o oposto disso, é aquele amor que perturba, aquele sentimento que angustia e que faz com que a pessoa que sofre dele sofra demais, né? E passe seus dias ali se remoendo. Caracterizado por uma dependência muito grande do parceiro. Isso é uma doença ou é um tipo de amor que a gente pode sentir? É uma doença, né? É um sofrimento muito grande. Ainda o Código de Identificação das Doenças, o CID, ainda estão em estudo para ver direitinho a nomenclatura, como que vai ficar. Então a USP tem um estudo muito grande voltado para isso, mas podemos entender que é uma doença sim, porque é um sofrimento tremendo, normalmente associado com transtorno obsessivo, porque o indivíduo ele fica muito obsessivo em relação a esse parceiro, ansiedade, então tem outras comorbidades associadas, dependência emocional. Alguém certa vez fez uma comparação para mim. E se eu me lembro bem, foi assim que seria uma espécie de uma droga, é um vício. Isso. Assim como se tem um outro tipo de droga, a maconha, por exemplo, exato, se tem o amor patológico, é isso? Isso mesmo, porque ao invés da gente ter a droga, a gente vai ter o parceiro. Então o indivíduo, ele fica o quê? Ele tem todos os sintomas de abstinência que uma pessoa tem com a droga, ele tem em relação ao parceiro. Então quando esse parceiro está fora do controle dele, ou quando ele vive essa ameaça do afastamento do parceiro, ele tem essa angústia, esse medo, esse temor do abandono, esse sofrimento. O indivíduo ele tem a sensação que se ele não tiver o outro, ele não existe. É um vazio tremendo. Então ele precisa do outro para completar e não do outro como um complemento, né? Porque o relacionamento é gostoso quando é um complemento e não quando é uma parte que eu preciso para minha sobrevivência. Então essa sensação de liberdade, muitas vezes característica de um relacionamento saudável, nesse tipo de amor patológico não existe. De jeito nenhum. No amor patológico é justamente isso. Eu preciso do outro para existir. Um vazio imenso que começou lá atrás, né, Dalcides? Lá atrás na internalização dos vínculos. Então, normalmente, segundo a psicanálise, a gente vai entender que essa relação da mãe e do bebê, que é naquela fase em que a mãe ela precisa suprir as necessidades básicas dessa criança e normalmente esse bebezinho ele sentiu muito essa angústia de separação, essa sensação de que essa mãe de repente ela sai e não volta, então ambientes hostis também, né? De repente drogadição, alcoolismo na família, ambientes agressivos, então tudo isso faz com que o indivíduo internalize um modelo
modelo negativo e faz com que ele reproduza na vida adulta esse tipo de parceiro. Todos os relacionamentos dessa pessoa serão relacionamentos marcados por essa característica. Ou, por exemplo, eu posso viver um amor patológico com a pessoa X, mas depois, num outro relacionamento, não se ter sinais. Existe isso? Então, Dalcides, é o seguinte, tem uma tendência, né? O indivíduo, quando ele tem esse tipo de internalização, de experiência lá atrás, então ele tem uma tendência a procurar estes modelos, porque ele sente esse vazio. Então, como esse vazio existe, essa insatisfação crônica está nele, então ele entende o outro, o objeto de desejo dele, como algo que vai completar. Então, isso é uma tendência. Agora, não quer dizer que ele não possa ser trabalhado, né? De repente, ele faz uma psicoterapia, né? Ele faz um trabalho de reestruturação desse modelo antigo para que ele consiga entender o que é o amor, que ele consiga reestruturar. Porque a ideia do amor ainda está muito vinculada a essa proposta do controle, então eu não posso perder. Então, são pessoas muito ciumentas, possessivas, que sobrecarregam um parceiro. Já soube que tem perguntas de telespectadores, estamos Certo. ao vivo para todo o Brasil, mas antes de fazer a pergunta e passar para o Paulo, eu gostaria de voltar um pouquinho mais, porque imaginando agora que tem gente, por exemplo, nas várias partes do Brasil, tentando identificar esses sintomas dentro de si mesmo. Então, será que lá. eu sou uma pessoa que tem um amor patológico? Vamos voltar um pouquinho nessas características. Vamos. Primeiro, se você está sentindo que você sofre com o teu parceiro muito mais do que é gostoso, então o teu relacionamento não tem tranquilidade, é o tempo inteiro uma sensação de que ele vai te abandonar, o tempo inteiro muito ciúme, muita desconfiança, esse sentimento de posse. Então, enquanto está com ele, que delícia, né? Tô feliz. Quando ele sai, vai no futebol, vai numa festa, sai do teu alcance, é essa sensação de que... E fica imaginando coisas Isso, também? Imagina, porque como tem em função dessa internalização muito frágil desses vínculos, a baixa autoestima, ela é predominante. Então, a sensação é que sempre existirá alguém mais interessante que eu. Então, facilmente, saiu da minha vista, então eu vou perdê-lo. Então, outra coisa, essa pessoa, ela tem a tendência de fazer tudo pelo parceiro, além de sobrecarregar, faz tudo, faz muita coisa, muito mais do que dela, muito mais do que para ela, e vai vivendo o mundo do outro. Então, vai abdicando daquilo que é dela, que vai prejudicando no trabalho, vai prejudicando os vínculos com a família, com os próprios amigos, vai perdendo. Se você está percebendo que você está perdendo a sua individualidade, é importante ficar alerta. Perguntas, questões de telespectadores. Paulo, muito boa noite. Vamos lá. Boa noite, Dalcides. Boa noite, Pamela. Boa noite. Tem uma pergunta aqui que é interessante, é do Romeu. Ele mora em Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo. E ele está questionando se existem graus diferentes de amor patológico ou não. É uma doença bem objetiva. Ou você tem ou você não tem. A gente vai, como eu estava dizendo, né? Cada um é cada um, né, Paulo? Cada um tem um jeito. Então, dependendo de como você internalizou esses vínculos, como o afeto é para você, o quanto de amor que você tem dentro de você, porque isso, o quanto eu tenho dentro de mim, tem muito a ver com o quanto eu aguento receber, esse dar e receber. Relacionamento é uma troca. Então, se você vive um ambiente muito hostil, se você tem uma internalização muito negativa desses vínculos, e você também tem uma questão de essência, o que acontece? Né, tem uma essência também que vai transitar junto com essa questão da internalização. Com certeza você vai repetir, você vai procurar vínculos muito atrapalhados. Por exemplo, pessoas problemáticas, pessoas viciadas. E a sensação que o indivíduo que sofre de amor patológico tem é que ela ama demais. Né? Então ela ama demais, ela faz tudo, ela precisa daquele amor e tem uma insatisfação constante. Ela e, ao mesmo tempo, o parceiro ou a parceira... Sofre muito. Sofre muito, porque deve ser uma sensação de sufocamento. E além de sufocamento, que eu estava até comentando, existe também uma sensação de isolamento, Dalcides. É engraçado, porque é o seguinte, como essa pessoa que sofre do amor patológico, ela vive muito o mundo do outro, ela vai abdicando do dela, é como se ela buscasse a fusão com o outro. E nessa ela vai se perdendo. E como ela vai se perdendo, vai ficando o tempo inteiro com o outro tem a sensação que ele está sozinho. Então é engraçado que tudo que ela mais teme é ser abandonada, essa pessoa. E ela acaba sendo abandonada ou pelo desgaste ou justamente por esse excesso de contato. Você usou sempre, no feminino, se referindo à pessoa, ou há uma tendência, de fato, deste fenômeno ou desta doença ser mais típica da mulher?
Olha, os estudos têm mostrado, Dalcides, que tanto os homens quanto as mulheres são acometidos. A questão é que a mulher, ela tem uma autorização maior, né, de repente, em deflagrar essa questão da paixão, né, de amar demais, mas existem muitos homens, sim, que vivem isso, que ficam possessivos, que ficam extremamente controladores e que buscam essa necessidade de posse do outro, entendendo que precisam ter posse do outro para se sentirem alguém. Olhando agora assim o aspecto para frente, alguém que viveu isso e sofreu com isso em 2013. 2014 pode ser diferente ou a pessoa está assim, destinada a isso mesmo? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Primeiro passo é se conscientizar do que está acontecendo, né? Então reveja teu histórico, veja como você lida com as suas relações, veja quantas vezes isso tem acontecido, o quanto você está sofrendo, ou se é a primeira vez, se o seu relacionamento está sofrido. Relacionamento, Dalcides, não tem que ser sofrido. Ninguém é dono de ninguém. Aliás, o amor tem essa liberdade, porque a união está no sentimento, ninguém precisa ter posse de ninguém. Então, é bacana ter essa conscientização para procurar uma ajuda, uma psicoterapia, numa reestruturação desses modelos, faz muito bem, ajuda muita gente. Além dos grupos também, né? A USP tem grupos, tem outros grupos também, né? Das mulheres que amam demais, é bacana procurar. Você usa num de seus artigos, inclusive eu gostaria que daqui a pouquinho você falasse um pouquinho sobre o seu blog, você fala sobre reaprender a amar. Isso precisa de alguém que ajude a gente, basta ler o blog, é uma iniciativa pessoal, o que a gente faz? Não, é que eu digo o seguinte, eu acho que todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser feliz e as pessoas às vezes entendem que o amor é sofrimento, né? Aquela ideia do Shakespeare, aquela história do sofrimento. E na verdade o amor não é sofrimento. E para você, se você está sofrendo sempre nas relações, é bacana repensar o que você está entendendo do amor. O amor é construtivo, o amor agrega. O amor não tira, muito pelo contrário, ele acrescenta. Então eu entendo que você fazendo uma reestruturação, entendendo como que você viu esse amor, que modelo você internalizou, o que você aprendeu que é amar, é bacana rever, né? E a psicoterapia ajuda demais para você internalizar de um jeito positivo, né? Vou te esperar outras vezes aqui em 2014. Certo? Refeito Sempre. O nosso contrato. Um prazer, Dalcides. Obrigada. Fala do seu blog. Tá bom. É meu site pamelamagalhães.com.br. pamelamagalhães.com.br. Pamela Magalhães, que é psicóloga e também nossa comentarista de comportamento. Pamela, eu quero aproveitar para desejar a você um Feliz Natal. Obrigada, para você também. 2014, assim, repleto de coisas boas, como você merece. E para todos. Que bom. Olha, eu vou fazer um rápido intervalo, eu já volto conversando com o senador Eduardo Suplicy. Você pode participar com a gente enviando a sua pergunta, o seu comentário. A gente já tem visto pelas redes sociais e também pelo nosso e-mail, tribuna@redevida.com.br. Muita gente fazendo o programa com a gente, participando com a gente. Rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Tribuna Independente. Ele defende um projeto de lei que garantiria a todo brasileiro uma renda para sobreviver. Nós estamos falando de renda básica da cidadania. E o nosso entrevistado é o autor do projeto e seu grande defensor. Na tribuna dessa noite, o senador Eduardo Suplicy. E na bancada, o repórter da TV Cultura, Rodrigo Piscitelli. Você pode fazer o programa com a gente, participar com a gente, enviando o seu comentário, enviando sua dúvida, sua questão, sua pergunta para tribuna@redevida.com.br. Estamos ao vivo. Exatamente, Dalcides, uma ótima noite a você, telespectador da Rede Vida, você que sempre participa conosco, enviando sua pergunta, seu depoimento, sua mensagem para tribuna@redevida.com.br. O nosso e-mail, nossa caixa de entrada
já está aberta, aguardando sua mensagem com o seu nome e a cidade de onde você está nos escrevendo. Tribuna Independente com o senador Eduardo Suplicy. Senador, seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente pela Rede Vida de Televisão. Muito boa noite. Quero também agradecer muito o convite, que me honra muito, da Rede Vida e seu programa Tribuna Independente, da Alcides Biscaquim. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e com o Rodrigo. O Rodrigo, que é repórter da TV Cultura, Cultura. e TV Cultura é sempre nossa parceira aqui. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dalcides. Obrigado, senador. Obrigado, boa noite a todos que acompanham o programa pela Rede Vida. Nessa noite são muitas as perguntas que estão chegando e eu estou percebendo algumas características interessantes. O quanto o senhor é admirado. Nas redes sociais, a gente colocou desde o período da tarde e o número de comentários pela sua caminhada, pela sua história. Então, eu quero começar justamente comentando sobre a sua história. Não há dúvida de que o senhor é um político respeitado pela história, a história que tem. Ao mesmo tempo, quando o senhor olha para essa história, tem alguma coisa que o senhor diria assim, eu queria que tivesse sido diferente? Há coisas que poderiam ser diferentes, mas, olha, há uma coisa que me veio à mente com a sua pergunta. Eu perdi minha mãe aos 105 anos, dia 7 último. E todos nós, irmãos e irmãs, e inclusive quando na missa de sétimo dia eu agradeci a todos os amigos e parentes e pessoas que vieram de toda parte e nos deram um voto de pesar e solidariedade. Recordei para todos os amigos algo de minha mãe, que disse que aos 14 anos tomou a seguinte decisão. Ela iria todos os dias rezar o terço e ela também tomou a decisão de aceitar tudo que Deus colocasse para ela durante a vida. Teve assim essa decisão. Então, sim, as coisas poderiam às vezes ser diferentes, mas eu que aprendi com meus pais os valores do cristianismo, eram muito católicos e com eles eu aprendi muito. Isso tem muito a ver com a Rede Vida. Então, eu acho que toda a minha vida tem bastante disso. Eu aprendi com meus pais os valores de que nós, que éramos 11, 6 homens, 5 mulheres, meus pais nos transmitiram o quão importante era que buscássemos sempre a solidariedade, a união entre nós, a fraternidade, mas também mostrou que era muito importante que esses valores fossem para além dos muros de nossa casa, porque nós vivíamos numa casa ótima, tudo muito felizes e tal, mas tínhamos que procurar. E com meu pai, que era extremamente procurado, porque ambos, Paulo Cochrane Suplicy e minha mãe, Filomena Matarazzo Suplicy, eles se dedicaram muito primeiro a educar e cuidar da família, e meu pai, que era um corretor bem-sucedido, e pôde nos proporcionar as melhores oportunidades de educação e tudo, mas ele atendia muitas pessoas. Ele, por 30 anos, foi o presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que hoje é a Fundação Jovem Aprendiz, que tem, por exemplo, um restaurante-escola na Câmara Municipal de São Paulo. Mas meu pai, eu era menino e adolescente, ele cuidava lá de 400, 500 meninos, de 7 a 14 anos, que parte do dia eram ou engraxados ou guardinhas de automóveis, tinham uma farda, outra parte do dia na fundação estudavam. E quando meu pai chegava lá, eu percebia que os meninos o tratavam quase como se fosse um outro pai, de tão querido que ele era. Mas com meu pai também eu aprendi, porque vinham tantas pessoas à porta de casa ou à porta do escritório Suplicy, onde ele trabalhava, que às vezes pediam ajudas com frequência.
Às vezes, eu o acompanhava e ele me dizia, filho, o mais importante para estas pessoas não é propriamente se você conseguir dar um auxílio, mas sobretudo que você possa ouvi-lo. E eu aprendi isto, que era importante respeitar toda e qualquer pessoa. Tem uma coisa, quando alguém começa a trabalhar comigo no meu gabinete, no escritório, eu digo, olha, toda pessoa que vem aqui, pode ser um governador, um senador, um deputado, um estrangeiro, uma autoridade estrangeira ou um morador de rua, procure sempre tratá-lo com todo respeito e ouvir o que ele tem a dizer. Então, são valores que eu aprendi e aprendi, portanto, a aceitar coisas difíceis, mas eu considero que as decisões que eu tomei na vida até hoje valeram muito a pena e eu gosto da minha trajetória de vida. Se tivesse que viver uma outra, eu estou contente, inclusive porque ainda tenho muito a realizar. Falando em muito a realizar, por exemplo, a Fátima Akel, ela diz assim, eu tenho uma pergunta, mas assim, eu não quero ofendê-lo, mas eu gostaria de saber por que o senhor continua no PT? Eu acho que não combina com o senhor. O PT se revelou um partido sem ética, diz ela, deixou de ser transparente, desprezou todas as bandeiras que defendia. Então essa é a minha pergunta. Dalcides, faz essa pergunta, por favor. O nome dela mesmo? É Fátima Akel. Querida Fátima Raquel, eu ingressei no Partido dos Trabalhadores depois de estar no MDB, ao tempo que havia Arena e MDB, eu era deputado estadual e por todas as questões que eu me envolvia, defesa dos direitos humanos, solidariedade aos trabalhadores, aos metalúrgicos, aos lixeiros, aos professores, visitar a FEBEM quando tinha lá, hoje Fundação Casa Vida, abusos contra menores, crianças e tudo, por querer construir uma sociedade justa, é que quando intelectuais e líderes sindicais vieram a formar o PT, disseram a mim, olha, tinha acabado a Arena e MDB por decisão do presidente Geisel, então, e gostaríamos de você ser do Partido dos Trabalhadores na nossa fundação, eu e 5 outros deputados estaduais. E eu pensei, puxa, não havia nem internet, a rede social, eu dei uma entrevista e falei da tribuna da Assembleia Legislativa, por favor, tive 78 mil votos aproximadamente, eu gostaria de que vocês que votaram em mim dissessem o que vocês acham. Eu estou considerando ingressar no PT, embora tivesse sido eleito por outro partido que agora terminou, embora vá do MDB para o PMDB. E o que vocês acham? Me escrevam cartas, telefonemas, nos encontros. Cerca de 85% falou, é o que nós esperamos de vocês. E eu quero dizer a você que pergunta, e eu continuo no PT para defender os mesmos princípios éticos, a busca da realização da justiça, a prática da transparência. Tenho como mote sempre a transparência em tempo real, é a melhor maneira de prevenir irregularidades. Ainda neste debate que está havendo sobre a reforma política, um dos principais projetos que eu defendo, além de defender o fim das contribuições de pessoas jurídicas, limitar, como o faz o movimento por eleições limpas e contra a corrupção, para que tenhamos um limite, propus R$ 1.700 para cada pessoa física contribuir para cada um dos pleitos, e também que em 15 de agosto, 15 de setembro e no sábado que antecede a realização das eleições, que no sítio eletrônico de cada candidato e partido ou coligação haja qual a natureza da contribuição, de tal maneira que os eleitores, no dia da votação, saibam exatamente como cada candidato e partido foi financiado. Eu acho isso fundamental. Infelizmente,
não foi aprovada até agora no Senado. Senador, eu queria sair um pouco da esfera política e voltar à sua história de vida, né? O senhor disse que aprendeu uma das lições mais importantes com seus pais, que era ouvir as pessoas. Ao longo de todos esses anos, eu queria saber o que o senhor ouviu que o deixou mais indignado. Bem, que é que eu ouvi que me deixou mais indignado? São muitas. Quando uma pessoa faz alguma referência a algum fato que é atribuído a mim que não é verdadeiro, claro que eu fico muito indignado. Mas eu gosto mais de lembrar dos momentos históricos que mais me animaram muito e que me moveram. E ou os fatos e as palavras tão belas de pessoas como Martin Luther King Jr., ou as ações de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela e outros que... O senhor não tem mágoas? Não tem mágoas? Não, ressentimentos? Não, sabe que eu procuro esquecer as mágoas e, sobretudo, eu acho que todos nós aprendemos extraordinariamente com os exemplos de Nelson Mandela, que depois de 27 anos preso e que teria tudo para sair de lá com mágoa, ódio e um espírito de revanchismo, ao contrário, mostrou a grandeza de se poder perdoar até mesmo aquele que foi o seu carcereiro e mais do que do carcereiro ele se tornou amigo. Depois que ele saiu da prisão, ele foi ter uma refeição com a viúva daquela pessoa que o tinha determinado para ser preso. Então, é um exemplo notável. Raro. Falando em raro, que bom que perguntas diferentes estão chegando em várias áreas. No campo político, no campo pessoal, curiosidades, gente pedindo para o senhor cantar. E está todo mundo participando aqui. Vamos a questões, perguntas, comentários de telespectadores. Paulo, vamos lá. Pergunta da Flávia, de Pato Branco, no Paraná, senador. Ela lembra um pouco do episódio em que o senhor mostrou um cartão vermelho no Senado. E a pergunta dela é se em algum momento o senhor se desiludiu com a política. Sempre a política se renova, as pessoas se transformam, inclusive aquelas em que, em algumas situações, nós somos muito críticos dela. O episódio do cartão vermelho se deu exatamente num dia em que havia ocorrido uma denúncia relativamente ao presidente do Senado, e eu, que era o José Sarney, e eu disse que era importante que ele pudesse ir ao Conselho de Ética e explicar, e como ele acabou não o fazendo, então eu mostrei o cartão vermelho, mas o episódio foi superado e eu tenho uma relação de grande respeito para com ele, então não há problema. A gente vai fazer um rápido intervalo. Você tem a oportunidade de, nesse intervalo, participar com a gente, enviando a sua pergunta, seu comentário para tribuna@redevida.com.br, nessa noite em que a gente entrevista o senador Eduardo Suplicy. E você pode também mandar perguntas referentes à temática da noite, renda básica da cidadania. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco mais o que significa isso. Rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Tribuna Independente nessa noite em que o nosso convidado Eduardo Suplicy, senador Eduardo Suplicy, e nós temos a nossa bancada, repórter da TV Cultura, Rodrigo Piscitelli.
nessa noite em que convidamos você a continuar participando e fazendo o programa com a gente. Muitas perguntas chegando. A Eunice Nepomuceno, ela pergunta se o senhor tem alguma intenção presidencial. Já fui pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, quando em 2002 o presidente Lula foi o candidato pela primeira vez na história do Brasil e de todos os partidos políticos, todos filiados foram convidados a votar, 172 mil compareceram, o Lula teve 84,4% dos votos, eu tive 15,6% dos votos, de pronto disse que iria apoiá-lo até o fechamento das urnas, como eu fiz. E daí em 2010 havia uma escolha muito forte pelos méritos extraordinários da presidenta Dilma, que foi uma ministra com grande destaque. Aí eu não cogitei e agora também considero que a presidenta Dilma merece sim ser reeleita pelo desempenho, porque hoje a Constituição brasileira permite uma reeleição. E eu me coloquei à disposição do partido e da coligação que o partido formar para ser outra vez candidato ao Senado. Será meu 4º mandato. Sabe que Inclusive, Rui Falcão já disse que o senhor realmente é o candidato de São Paulo para o Senado. Há pouco mais de um ano, o Rui Falcão disse que talvez em 2014 iria haver, o PT iria ceder a vaga para um dos partidos coligados, mas mais e mais houve uma voz tão forte no PT, na base e no povo, que felizmente todos disseram. E eu até, sabe que há pouco mais de um mês eu fui ao INCOR e fiz o exame completo. E minha pergunta ao médico ao terminar, depois dos exercícios e tudo, pulmão, tórax, coração, etc., posso ser candidato por mais 8 anos, eu vou completar 73 no ano que vem. E ao terminar ele disse: Eduardo, você pode ser candidato para o que você quiser pelos próximos 24 anos. Então, está até aberta a possibilidade de ser candidato à presidência. Vamos lá, Rodrigo. Que o Rui Falcão ouça isso, né? Para já deixar registrado. Senadora, o tema da noite é o seu programa de renda cidadã, né? A gente vai entrar mais em detalhes nele daqui a pouco, mas eu já gostaria de antecipar uma discussão que envolve Bolsa Família. Que é a questão da porta de saída, né? Recentemente, o ex-ministro Mailson da Nóbrega escreveu um artigo na revista Veja falando sobre isso. E ele defende de modo peremptório que a única saída para esses programas é a educação de qualidade. O senhor mencionou aí que teve dos seus pais boas oportunidades de educação, né? Nesse sentido, nós não estamos muito mal? Olha, as oportunidades boas de educação para todos os meninos e meninas, todos os jovens, para os adultos que não tiveram oportunidade de bem se educarem quando eram crianças, é a prioridade fundamental, importantíssima. Então, mas a renda básica de cidadania também é muito importante. Eu queria dizer ao Alcides Biscalquim que ele poderia, ao ter anunciado a minha entrevista, que eu sou autor não apenas do projeto de lei, mas da lei que vai instituir a renda básica de cidadania. Dia 8 de janeiro próximo fará 10 anos da sanção da lei 10.835 de 2004, que após a votação por consenso no Senado e na Câmara de todos os partidos, foi sancionada pelo presidente Lula. Eu entreguei recentemente uma carta inédita, pelo menos eu perguntei outro dia ao presidente Lula se ele havia recebido algum dia uma carta assinada pelos 81 senadores de todos os partidos sobre uma política econômica. Ele disse que não. Eu falei, aqui está a carta que eu obtive a assinatura de todos os 81 senadores, propondo à presidenta Dilma Rousseff que crie um grupo de trabalho para
estudar as etapas previstas na Lei 10.835 para instituir, como fala, gradualmente, por etapas, a renda básica de cidadania, iniciando pelos mais necessitados, como o faz o Bolsa Família. Portanto, nós podemos ver o Bolsa Família como um passo na direção da renda básica de cidadania. O Bolsa Família beneficia a toda e qualquer família no Brasil que hoje, porventura, não receba pelo menos R$ 140 per capita. Note quanto tempo eu preciso para explicar. Toda família, mensalmente, se não obtiver pelo menos R$ 140 por pessoa, digamos, pai, mãe, 3 crianças, 140 vezes 5, R$ 700. Se não alcançar 700, tem direito ao benefício do Bolsa Família, que é R$ 70, benefício básico. Se a renda familiar per capita não atinge sequer 70, mais R$ 32, 64, 96, 128 ou R$ 160, se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças, até 15 anos e 11 meses, mais 38 e mais 38, se na família houver 1 ou 2 adolescentes, 16 a 18 anos. Há condicionalidades. A mãe, se grávida estiver, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde até que nasça o nenê. Os pais devem levar as crianças até 6 anos para realizarem as respectivas vacinas na rede pública de saúde. Crianças de 7 a 15 anos e 11 meses têm que frequentar 85% das aulas, os adolescentes 75% das aulas. Há agora a fase da busca ativa e do Brasil carinhoso, segundo o qual toda família que porventura nós soubermos que nessas condições não esteja ainda inscrita e recebendo, é nosso dever de cidadão informá-lo. Você tem o direito de se inscrever e obter. E se a família, considerado o seu rendimento mais o benefício da Bolsa Família, não receber pelo menos R$ 70 por pessoa, então o governo complementará o necessário para completar o que significa uma renda mínima hoje de R$ 70 para todos os brasileiros. Mas, para onde vai o Bolsa Família e o que é a renda básica de cidadania, já aprovada como lei, mas com essa característica, será instituída por etapas? Quanto tempo eu vou precisar para lhe explicar, Dalcides e ao Rodrigo? Marque o relógio. Quanto vou custar? Vamos supor que todos vocês que estejam nos assistindo escrevam a presidenta Dilma e digam: é uma boa ideia, está na hora, como os senadores 81 fizeram, de aplicá-la. Então, persuadida do mesmo, em dezembro do ano que vem, ou 2016, venha a presidenta Dilma e diga: a partir de janeiro, toda e qualquer pessoa no Brasil, não importa origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica, todos, inclusive os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, diz a lei, passarão a ter o direito de receber um pouco mais que o Bolsa Família, digamos, R$ 80 por mês, mas um dia vai ser 100, um dia 200, um dia 500, um dia 1.000, mais e mais com o progresso da nação, a ninguém será negado. Foi mais fácil ou mais difícil de compreender a renda básica em relação ao Bolsa Família? Me digam. Então, nós temos perguntas de telespectadores nessa linha. Quero saber a sua resposta. Está claríssimo. Mais fácil qual de compreender? É fácil compreender que todo mundo está contemplado na renda básica da cidadania. Então, mas como? Até o Dalcides, o Rodrigo, o Pelé, daquilo a Xuxa, que eu entendi, sim. Até o Antônio Hermílio de Moraes? Sim. Claro, só que eu mesmo, os que temos mais, colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Quais as vantagens? Eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal e informal. Qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tanto. O fenômeno da dependência que acontece quando você tem um sistema que diz que quem não recebe até tanto tem o direito a tal complemento de renda. E a pessoa está por decidir: vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, obtiver esse tanto, daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo, eu então talvez desista e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas a principal vantagem é do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano. Para aquela jovem que às vezes por falta de alternativas para ter o que dar de comer em casa, resolve vender o seu corpo,
ou para o jovem que, pela mesma razão, resolve ser o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, essas pessoas, o dia que houver para ela e para todos na sua família uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, colocar minha vida, minha saúde em risco. Agora eu posso, quem sabe, até fazer um curso, educação, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. Portanto, é no sentido de que nos fala Amartya Sen, o grande prêmio Nobel da Economia, que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos, que a renda básica de cidadania tem a sua extraordinária e maior vantagem. Mas, senador, se nós já temos um sistema previdenciário, por exemplo, praticamente falido, dizem alguns, ou em vistas de, se a gente já percebe que a aposentadoria, de uma forma geral, está comprometida, se a gente percebe um país que não tem recursos para aplicar suficientemente, segundo aquilo que a gente ouve, as explicações, na saúde e na educação, como é que cada brasileiro, cada um de nós aqui, ainda vai receber alguma coisa a mais? De onde vem esse dinheiro? Na hora que todos compreendermos a natureza e as vantagens da renda básica, haverá boa disposição para criarmos uma forma e de qualquer riqueza gerada numa comunidade, numa cidade, num país, sempre poderemos separar uma parcela para instituir um fundo que a todos pertencerá. Você já foi num lugar e recomendou aos telespectadores onde existe isso? Rodrigo já foi? Eu recomendo a Alcides e Rodrigo que façam uma viagem a este lugar que eu já fui. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população era ainda pobre. O prefeito J. Hammond disse: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca, parecido com o seu argumento, para instituir um fundo que vai pertencer a todos. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois, em 74, ele se tornou governador do estado do Alasca, que, tal como nós, agora no fundo do Oceano Atlântico, na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, ao final dos anos 60, encontraram enorme reserva petrolífera. O governador J. Hammond, em 1976, disse aos seus 300 mil habitantes: precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura. Por quê? Porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para formar um fundo que pertencerá a todos. E quis que todos votassem. 76 mil disseram sim num referendo, 38 mil não, 2-1 venceu. Aqueles 25% passaram a ser investidos em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, diversificando a sua economia, dos Estados Unidos, ações dos Estados Unidos, internacionais, inclusive das mais rentáveis do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, significa que nós colaboramos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para 48 bilhões de dólares hoje. E cada pessoa residente no Alasca, há um ano ou mais, digamos que estivesse lá entre 1º de janeiro e 31 de março, escreveria: sou Dalcides Biscalquim, resido nesse endereço, trabalho aqui na Rede Vida, não precisa declarar qual o seu rendimento, qual o seu patrimônio, porque é igual para todos, tem que comprovar. No ano passado fui até o Alasca verificar o que o senador Suplicy me explicou, mas continuo vivendo aqui nesse endereço, digamos, e responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração verdadeira. Quem assim procedeu, ao final de setembro ou início de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, se lá estivesse residindo, teria recebido nos primeiros anos por pessoa 300, 400, 500. No ano 2008, quando o petróleo foi lá para cima, $3.269, pai, mãe, 5 crianças,
ter pai, mãe, 3 crianças, 5 pessoas, seriam $16.300. Qual a consequência para o estado do Alasca, que em 1980 era o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, tornou-se o mais igualitário, o mais igual dos 50 estados norte-americanos. Coeficiente Gini dos Estados Unidos no ano passado, 0,47. Distrito de Colômbia, o mais desigual, 0,533. Estado do Alasca, 0,40, o mais baixo. E hoje é considerado suicídio político para qualquer liderança, até para Sarah Palin, que em 2008 pagou... queira mexer nisso. Ser contra isso, Ok. Tal é o sucesso. E eu Rodrigo. faço questão de lhe dar, então, renda de cidadania, a saída pela porta e mais uma história feliz que o Ziraldo fez. Ziraldo, inclusive. Esse aqui fica... Isso, esse aqui E, tem. então, Que tem a explicação do que é... tem tudo, inclusive a história do Alasca está tudo aí. Ok. Ô, senador, o senhor mencionou a história do Alasca, que é muito bonita, feita aí numa comunidade de 300 mil habitantes. Agora é 700 mil. 700 mil. É pouco menos do que a cidade de Campinas, né? O senhor disse aí... Campinas pode... Eu já disse ao prefeito, aos vereadores de Campinas, Campinas foi o exemplo pioneiro com o Distrito Federal da renda mínima associada às oportunidades de educação, que hoje é o Bolsa Família. Campinas pode se tornar, tal como Santo Antônio do Pinhal já aprovou lei, a Piaí também, pioneira na instituição de uma renda básica para todos os seus cidadãos. Mas o senhor mencionou aí a ação de um prefeito que depois virou governador, ou seja, a gente está falando de uma decisão política, de vontade política. Sim. Depois de 10 anos, praticamente, aí do seu projeto ter virado lei e está lá no papel ainda, o senhor não teme que isso seja uma luta utópica? Por esta razão, olha, falar de utopia, em 2016, na Universidade Católica de Louvain, vai ser homenageado Thomas More, que em 1516 escreveu, serão 500 anos, Utopia. E eu recomendo você e que vá lá e comigo esteja lá presente e pensar sobre como é que Thomas More, ao escrever sobre os efeitos da pena de morte no início do século XVI, quando ela tinha sido instituída na Inglaterra, e não havia diminuído a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. Então, num diálogo, o Rafael Biptolodeu, viajante português, diz ao cardeal arcebispo: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis, aqui não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Com base nesta reflexão de Thomas More, Juan Luiz Vives, seu amigo, escreveu para o prefeito da cidade de Ypres, de Bruges, na Bélgica, mas foi aplicado em Ypres, logo na época, a garantia de uma renda a todos os seus habitantes in de subventione pauperum decite necessitatibus. Então, falar em utopia é uma boa coisa, mas justamente pensando em como e quando vai acontecer, é que eu resolvi colher uma breve carta de 2 parágrafos dos 81 senadores que sugeriram, e ainda hoje eu falei com Gilberto Carvalho, ministro secretário-geral da Presidência da República, para que ele possa mostrar com maior atenção a carta que eu já escrevi à presidenta Dilma e todos os 81 senadores de todos os partidos, falando para que ela constituir um grupo de trabalho com pessoas tais como Paul Singer, secretário de Economia Solidária, com a colaboração de todos os mais estudiosos de como combater a pobreza e dos programas de transferência de renda, e eu citei todos eles na carta, sugerindo que ela faça esse grupo de trabalho para logo implementarmos a renda básica de cidadania. E eu quero ser senador outra vez para garantir que isso vá acontecer ainda durante a minha vida. Questões, perguntas e telespectadores. Vamos lá, Paulo. Senador Suplicy, garantir a renda de todos os brasileiros é uma política de bem-estar social. O Alfredo Teres, de Natal, no Rio Grande do Norte, pergunta o quanto sua proposta é influenciada pelos ideais do britânico
John Keynes. John Maynard Keynes, em 1939, escreveu How to Pay for the War, em que ele diz que a Inglaterra, como iria ingressar na guerra contra a Alemanha e o Japão, precisava preparar o necessário para a defesa, e como a guerra iria provocar problemas sociais graves, seria importante separar 2% do produto nacional bruto da Inglaterra, então do Reino Unido, da ordem de 5 bilhões de dólares, portanto, de libras esterlinas, portanto, 100 milhões de libras esterlinas deveriam ser destinados para a renda básica. Portanto, John Maynard Keynes, mas também a John Robinson, o James Edward Mead, o Prêmio Nobel de Economia, James Tobin, outro Prêmio Nobel de Economia, James Tinbergen, e dezenas no meu livro vocês poderão conhecer a pleiade de economistas no mais largo espectro, desde Karl Marx até Milton Friedman, de James Tobin a John Kenneth Galbraith, e pessoas como Josué de Castro, que em 1956, quando deputado federal, lá na Câmara dos Deputados, disse exatamente: eu defendo o direito de todas as pessoas terem o suficiente para as suas necessidades básicas como um direito de serem brasileiros. Está ali num discurso que ele fez sobre os desníveis de renda. Rodrigo. Senador, eu queria voltar um pouco a falar de política, né? O senhor não. mencionou aí no começo a reforma política, que há anos é discutida, mas não sai do papel. E sempre que se discute isso, surge uma questão que é a do bicameralismo, né? E aí vem o Senado em xeque, né? Vamos acabar com o Senado e essa discussão. Na opinião do senhor, de modo sincero, não como alguém que está lá dentro, como um senador, uma parte envolvida, o senhor acha que contribuição o Senado tem dado ao país? Ele de fato é necessário? Ele poderia, numa eventual reforma, ser extinguido? Olha, poderia até acontecer, mas eu posso dar o meu testemunho depois de viver lá 23 anos, que o Senado teve uma origem conservadora. Inclusive, o Brasil levou em consideração o que havia nos Estados Unidos quando a sua Constituição, no início da República, criou as duas casas, levando em conta a experiência dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mostra a história, o Senado foi constituído para, sobretudo, dar maior força aos estados sulistas conservadores para evitar a abolição da escravidão. Ora, o Senado brasileiro, de alguma forma, tem também essa característica, mas o que eu percebo é que o Senado Federal, muitas vezes, avança mais do que a Câmara. E o fato de todos nós sermos candidatos majoritários faz com que, no equilíbrio das forças, muitas vezes o Senado consiga avançar mais com senadores eleitos diretamente pelo povo, em vez de ser, digamos, um mínimo de 8, um máximo de 70 deputados federais, somos 3 senadores apenas e, nós tínhamos agora 2 senadores do PT, eu e a Marta, e um senador, Aloysio Nunes, do PSDB. Tem um certo equilíbrio, são pessoas acredito, de boa qualidade que São Paulo escolheu. Hoje o senador Antônio Carlos Rodrigues é o suplente da Marta. Eu, desde que cheguei no Senado, sempre procurei fazer com que qualquer pessoa que chegue a ser senador tenha que ser eleito diretamente pelo povo. É uma das minhas principais propostas que não consegui ainda ver aprovada. Mas, para dar um exemplo, a proposta de emenda à Constituição que torna objeto de possível desapropriação se tiver ali caracterizado o trabalho escravo no meio rural, foi aprovada primeiro no Senado. Foi para a Câmara, lá teve modificações e por isso está voltando no Senado. Essa PEC que ainda vai ser votada. É a chamada PEC do trabalho escravo. Mas é tipicamente uma demonstração de que o Senado às vezes avança mais depressa do que a Câmara. Algumas questões que são assim delicadas, são polêmicas. Por exemplo, a Verônica Davi, ela diz assim:
o senhor é o meu candidato de sempre, eu gosto muito do senhor. Ao mesmo tempo, tem várias pessoas citando um fato que desagradou, que foi a sua ida a uma visita àqueles que estão na Papuda, estão presos por situações que a gente pôde acompanhar ao longo aí de anos, 5, 6, 7, 8 anos, os mensaleiros assim chamados. Essa sua atitude, que inclusive na imprensa também se viu bastante insatisfação. O senhor se arrependeu de ter ido naquela van até o presídio visitá-los? Não, achei que, inclusive, eu fui o primeiro parlamentar, senador, a visitá-los na segunda-feira, na hora que eles estavam chegando. Eu tomei o avião aqui de São Paulo e fui. E quando estavam chegando, José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno, e fiz lá uma visita, inclusive estava na hora muito preocupada a Ryoko, esposa de Genuíno, e sua filha Miruna e a outra filha Mariana de Genuíno, que por 2 horas ali chegaram, estiveram. E eu achei que, olha, por mais que possam meus companheiros de partido terem cometido erros, fazer uma visita à prisão, eu acho que é um ato humanitário muito importante. Quando houve o massacre do Carandiru, eu fui visitar os detidos. Pouco depois, houve uma ameaça de massacre com a rebelião na casa de detenção. Fui chamado pelos familiares para ir lá e pediram-me que eu dormisse à noite, porque poderia, se não estivesse lá, ocorrer um novo massacre. E eu pedi ao diretor da prisão se poderia dormir na sala dele. Ele me permitiu. E no dia seguinte me agradeceram os familiares. Que bom que o senhor esteve aqui, que acho que evitou algum problema. Quando presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e houve detectou-se que o conserto do para-raios da Câmara tinha sido pago 2 vezes e abriu um inquérito e tal, 2 diretores da Câmara foram presos. Eu fui visitá-los no distrito policial, quando eles estavam presos, para ver se estavam sendo tratados com dignidade. Foi, então, nós sabíamos que é uma atitude. Primeiro, eles estavam com direito ao semiaberto, mas ali estavam sendo colocados. E um deles, o Genuíno, estava com a saúde periclitante. Poderia ocorrer um problema. E eu achei que deveria ir, e fui segunda e fui quarta-feira, e daí sim na van com os senadores da bancada do PT, e tive um diálogo com eles. Eu acho importante que seja assegurado a eles o pleno direito de defesa e tudo. A gente tem perguntas de telespectadores, a gente tem povo na rua perguntando ao senador Eduardo Suplicy. Vamos lá. Oi, Suplicy. Meu nome é Denise, sou artesã. Eu gostaria de saber o que você acha sobre a máfia dos fiscais em São Paulo. Eu acho que foi muito importante que o prefeito Fernando Haddad tenha constituído este grupo de controladoria geral, de controladoria que conseguiu detectar. Eles tinham alguns indícios de que poderia estar havendo problemas, mas não imaginavam, acredito, que fosse encontrar um problema de tal seriedade e felizmente, numa hora em que os recursos são tão necessários para a educação, para a saúde e tudo, ter se conseguido detectar, e espero impedir que continue esse desvio tão grande de recursos. Porque no momento em que se quer aumentar o IPTU, claro, por exemplo... Eu acho que é importantíssimo que haja transparência e muito rigor na maneira segundo a qual se administra os recursos. E eu acho que todo cidadão precisa colaborar se souber de fiscais e
Irregularidades. Quaisquer irregularidades, quem quer que esteja aí solicitando propina para qualquer coisa no âmbito da administração dos 3 níveis, é importante informar e hoje, felizmente, graças, nesse sentido, acho que o governo do PT, ao criar a Controladoria Geral da República, com auxílio do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, a Advocacia Geral da União, acho que tem contribuído muito significativamente para diminuir e prevenir a corrupção. Pois é, senador, aí eu quero aproveitar esse assunto então e fazer uma provocação. A gente acompanha na imprensa, lê nos bastidores, que em que pese toda essa ação aí do prefeito Haddad, o partido está um pouco descontente com o governo dele, com os rumos do governo dele, com essas decisões envolvendo o transporte, os corredores de ônibus, e no caso da máfia do ISS especificamente, acabou caindo também no colo do governo, respingando, né, no ex-secretário Antônio Donato. E tudo envolvendo a eleição de 2014, né, o grande centro, o grande colégio eleitoral que é São Paulo. Que lógica é essa lógica eleitoral? É a lógica do poder pelo poder, simplesmente? Queria que o senhor comentasse a respeito disso, porque acho que não é esse, talvez, o PT, né, que a telespectadora lá atrás tinha mencionado. Bom, primeiro, com respeito ao Antônio Donato, que inclusive foi o presidente do PT municipal que conduziu a campanha do Fernando Haddad, eu, por tudo que me relacionei e bastante com ele, sempre vi em Antônio Donato uma pessoa muito séria que muito dificilmente iria cometer algum deslize e de ilegalidade. Eu acho que o prefeito Fernando Haddad achou por bem que ele próprio, então, se afastou, voltou ao cargo, está lá pronto para esclarecer e defender qualquer problema que tenha ocorrido, mas saiu da administração até para permitir que Fernando Haddad administre a cidade sem quaisquer problemas. Mas eu acho que é importante o rigor que o prefeito está determinado a seguir para prevenir, evitar e qualquer pessoa que ali esteja suspeita de ter tido um procedimento irregular está sendo afastado e com a devida apuração de todos os fatos que se relacionam a quaisquer episódios que se soube onde possa ter havido problemas. Mas e as pressões do partido, o descontentamento do partido? Olha, eu sinto no partido um apoio forte ao Fernando Haddad. Sim, pode haver manifestações, mas eu acho que o Fernando Haddad tem procedido com muita abertura. Por exemplo, para quando houve as grandes manifestações aqui em São Paulo, e tem havido outras, né, ele abriu a prefeitura, o conselho municipal, os membros do movimento Passe Livre, inclusive as moças. Eu fui conversar com... Quando houve a primeira manifestação, eu procurei saber quem era e tudo, pedi para tomar um café com duas moças do movimento Passe Livre, lá em frente à Câmara Municipal. Conversamos por 2 horas. Ainda, duas delas trabalham lá num restaurante, lanchonete da Vila Madalena. Eu fui até lá, conversei mais 2 horas com ela recentemente sobre toda a questão. E eu acho que é muito importante que todos nós, eu como senador, os vereadores, os deputados, o prefeito, a presidente que também convidou o movimento Passe Livre para ir ao Palácio e conversar, que nós precisamos estar abertos para ouvir essas pessoas. E eu também tenho recomendado, e sabe que no meu livro, um dos textos escolhidos é I Have a Dream, eu tenho um sonho, de Martin Luther King Jr., e eu transmiti a todos estes jovens: olha, será muito importante que vocês procurem seguir os exemplos de Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., de sempre procurar evitar de tomar do cálice do veneno, do ódio, da guerra, da vingança. Procurem sempre confrontar a força física com a força da alma e
portanto, realizar manifestações que evitem a violência. Eu quero insistir porque eu sou um adepto e acredito muito nisso, e por isso fui procurar as pessoas destes movimentos e tenho me dito, inclusive ao pessoal dos Black Blocs, se quiserem, eu estou à disposição de conversar, trocar ideias e também colocar as proposições que eu tenho para eles. Questões e perguntas de telespectadores nos últimos 3 minutos de entrevista com senador Eduardo Suplicy. Vamos lá. Citamos há pouco, portanto, os mensaleiros que foram condenados por denúncias de corrupção, também a máfia dos fiscais. E a Tatiana Bitterman, mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, pergunta: senador, o senhor acredita que faltam valores morais em nossa sociedade, em seus mais diversos setores, inclusive na política? Eu acho que há muitas pessoas que têm falhas gravíssimas, mas felizmente nós vamos entrar agora num ano de eleições. Então eu quero dizer a essa minha amiga, o nome dela é? O nome dela, voltando, minuto que eu já volto, Tatiana. Tatiana, procure conversar com todas suas amigas e amigos e dizer: vamos escolher bem, vamos escolher alguém para ser o deputado estadual, federal, senador, governador e presidente em que a gente possa efetivamente confiar. 2 minutos finais, mas eu não queria deixar o Marcos Vanceto sem resposta. Ele diz assim: senador, o que o senhor tem feito pelos aposentados? Olha, eu tenho no Senado Federal uma pessoa que dedica tanto quanto eu faço para a renda básica de cidadania, para os aposentados, que, além de outros temas, formidável, o senador Paulo Paim. Tenho procurado aprovar todas as proposições que ele tem colocado, inclusive para modificar a legislação sobre a aposentadoria e tudo. Tenho sido solidário. E eu acho que, inclusive, quando for, se ele compreender bem o que está me perguntando, quando for instituída a renda básica de cidadania, que será para todos, isto também vai melhorar a vida dos aposentados e de todas as pessoas nas suas respectivas famílias. Última pergunta, Rodrigo, vamos lá. Pois é, o tempo está acabando, então eu queria deixar essa última pergunta para que o senador pudesse cantar, efetivamente. Será que queria que o senador escolhesse uma música que pudesse resumir este 2013? Olha, então, olha a cara do nosso maestro que vai acompanhá-lo. Tem até piano aqui. No Senado não tem pianista. O Senado tem milhares de cargos, mas não tem pianista. Ou então uma música para inspirar esse 2014 que vem chegando. Bem, se há uma coisa para sintetizar e do ponto de vista internacional, para que nós possamos alcançar a justiça e, consequentemente, a paz, então, uma das canções mais lindas que eu conheço, que os povos do mundo saíram às ruas quando houve a guerra do Vietnã e a guerra do Iraque para acabar com a guerra, é de Bob Dylan, Blowing in the Wind. Se vocês quiserem, então podem me acompanhar, tá bom? Ótimo. Eu declino do acompanhamento. Mas o nosso pianista vai tentar acompanhá-lo. Vamos lá. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must a mountain exist before it is washed to the sea? And how many years must some people exist before they are allowed to be free? And how many times
must a man turn his head, pretending that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up so that he can see the sky? And how many ears must a man have so that he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Todo mundo agora. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Senador, E olha, o vozeirão, o pessoalmente, senhor tem uma história de vida, o senhor tem uma simpatia, uma delicadeza no trato com as pessoas. Acho que são valores tão distantes do mundo político, no dia a dia, daquilo que a gente percebe. Eu quero, assim, cumprimentá-lo, agradecê-lo. Obrigado por ter vindo à Rede Vida de Televisão, obrigado por ter vindo ao Tribuna Independente. Nós recebemos nessa noite o senador Eduardo Suplicy. Volte outras vezes. E ali, então, junto com o maestro, vão treinar antes. Posso falar só 2, 3 minutos mais? Deve. Com meu livro na mão? Vamos lá. Quando você saiu de casa, como é que o fez? Pela janela? Pela porta. De onde vem a ideia da renda básica de cidadania? Eu procuro demonstrar que acompanha a história da humanidade. O mestre Confúcio, no livro das Explicações e das Respostas, observou que a incerteza é pior do que a pobreza e pode alguém sair de casa senão pela porta? Se formos olhar Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, ele observa que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessária a justiça política, que deve ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Se formos olhar a Bíblia Sagrada, qual a palavra em hebraico mais citada? Tzedakah, 513 vezes me ensinou o Rabino Henry Soube o que quer dizer justiça social, justiça na sociedade. No livro do Êxodos, dos Provérbios, de Deuteronômio, de Davi, sempre está a palavra Tzedakah, o grande anseio do povo judeu, como também do povo palestino. No Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, está que eles juntaram todos os seus bens para viver em solidariedade e prover a cada um de acordo com as suas necessidades. De forma muito semelhante ao que disse um dia Karl Marx, na crítica ao programa de Gotha, em 1875, quando disse que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão viver de tal maneira se poderem escrever como lema de sua sociedade, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Mas quando eu citei isso e tantos economistas para as comunidades eclesiais de base e pastorais da terra na CNBB, o saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida me disse: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx, porque a sua proposta é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios, assim como também o é nas próprias parábolas de Jesus, como do Senhor da Vinha, em que ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda até a última, e ao final, com cada um combinou o que ambos consideravam justo e no final começou o pagamento pelo último que ali chegou, e quando pagou ao primeiro, este lhe perguntou: mas como o senhor está pagando o mesmo que ao último que aqui chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para a sua sobrevivência? E o que é que diz São Paulo aos Coríntios, na segunda epístola?
que devemos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que tem uma safra pequena não tenha de menos. E por aí vai, quem quiser pode ler. Eu vou dar ao Rodrigo também, vou pegar no meu carro. Eu quero lhe dar também o livro Renda de Cidadania, que agora está na 7ª edição. E quem gostou da Renda de Cidadania, escreva a presidenta Dilma. Está na hora de constituir um grupo de trabalho com os melhores especialistas, que são muitos, inclusive os que criaram a Basic Income Earth Network, com experiências recentes na Índia, na Namíbia, além do Alasca e tantos outros países, para fazermos do Brasil o exemplo pioneiro da renda básica de cidadania. E eu quero muito ajudar a presidenta Dilma a ser essa presidenta pioneira. Eu quero agradecer ao senador Eduardo Suplicy. Rodrigo, obrigado. Obrigado, Dalcides. Foi um prazer. Obrigado, senador, também pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui em companhia de vocês na Rede Vida. Boa noite a todos os telespectadores. Rodrigo Piscitelli, que é repórter da TV Cultura. Amigos, o programa praticamente terminou, mas eu quero deixar aquela palavrinha final naqueles 30 segundos que eu tenho agora. A gente falou aqui de justiça, a gente falou de vida, a gente aqui falou de esperança, a gente falou de sonho e a gente falou de alguns personagens na história que marcaram a história. Eu gostaria de convidar você nessa noite a pensar e repensar a própria vida, os seus sonhos, aquelas coisas que estão aí nesse coração há tanto tempo e que você diz, mas será que é possível? Estamos próximos do Natal, próximos de terminar o ano de 2013 e com a possibilidade de um ano novo repleto de oportunidades, 2014. Aqui pela Rede Vida, queremos desejar a você um Natal repleto de boas inspirações para serem vividas, aplicadas ao longo de 2014. Aproveite dessa noite e que essa noite lhe traga bons sonhos e que os sonhos, ao amanhecer, se tornem realidade. Uma boa noite a vocês. Obrigado, Paulo. Algum recado? Alcides, só quero agradecer novamente a participação do nosso público, que ao longo de todo esse ano foi fundamental. Afinal, você faz o programa conosco. Uma boa noite e até amanhã, nosso último programa. Amanhã, nosso último programa de 2013. E eu gostaria mesmo de convidar você, porque vai ser um programa especial e um programa que vai fazer bem ao coração. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Fiquei muito honrado de participar do seu programa e agradeço a Rede Vida pela oportunidade. Esse é um momento realmente especial que vai marcar história no nosso programa. Obrigado. Fica na paz, uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.